Dose de Conhecimento apresenta 10 formas como os introvertidos intimidam pessoas. A introversão é uma característica de personalidade que muitos extrovertidos têm dificuldade de entender. Essa dificuldade pode surgir porque a introversão envolve uma profunda reflexão interna e uma forma diferenciada de abordar as interações sociais. Pode se manifestar de diferentes maneiras, mas geralmente significa que alguém faz questão de evitar situações sociais. No entanto, os introvertidos não são necessariamente tímidos ou antissociais. Eles apenas precisam de mais tempo para si mesmos do que os outros. Este tempo sozinho é vital para recarregar suas energias e refletir sobre seus pensamentos e sentimentos. E, embora essa característica de personalidade possa ser uma fonte de força e resiliência, isso também faz com que os introvertidos sejam frequentemente mal compreendidos e possam parecer intimidadores para aqueles que não os conhecem bem. Com isso em mente, aqui estão 10 coisas sobre introvertidos que podem intimidar as pessoas. Número 1. Eles são discretos e preferem evitar dramas. Sabe como algumas pessoas têm dificuldade em se manter longe de dramas? Bem, os introvertidos são o oposto. Eles raramente criam cena ou causam problemas, não são do tipo que procuram conflitos e geralmente não querem estar sob os holofotes. No entanto, às vezes eles parecem intimidadores quando se manifestam, ou quando se afirmam em uma situação onde pode haver alguma tensão ou discordância entre as pessoas envolvidas. Número 2. Eles são altamente inteligentes. Os introvertidos são frequentemente muito inteligentes. Eles geralmente são amantes de livros e têm mais probabilidade de serem altamente educados, então você pode esperar que eles tenham muito conhecimento sobre história, filosofia, ciência e outros assuntos intrigantes. E, enquanto os introvertidos apreciam discussões intelectuais com pessoas de mente semelhante, simplesmente não têm interesse em fofocas ou conversas fiadas que não servem a um propósito real ou agregam valor à conversa. Eles preferem gastar seu tempo aprendendo do que falando sobre a vida amorosa de celebridades. Número 3. Eles podem ser brutalmente honestos. Os introvertidos não têm medo de ser honestos ou de dizer algo impopular. A maioria deles não tem problema em dizer exatamente o que pensa, mesmo que não seja o que as pessoas querem ouvir. Eles estão dispostos a expressar suas opiniões sem rodeios ou se preocupar com a forma como suas opiniões podem afetar a maneira como os outros os veem. E isso pode ser intimidante, uma vez que o introvertido não vai fingir concordar com tudo que você diz. Eles podem apontar seus defeitos ou discordar abertamente do seu ponto de vista. Número 4. Eles levam as coisas muito a sério. Os introvertidos levam tudo muito a sério, o que significa que tendem a concentrar-se o máximo possível em seus interesses. Eles não são facilmente intimidados ou distraídos pelos interesses e atividades de outras pessoas. Na verdade, eles provavelmente acham essas coisas entediantes. Esse foco intensivo pode fazer com que os introvertidos se aprofundem muito mais em tópicos específicos, alcançando um nível de expertise que pode ser verdadeiramente impressionante. Isso pode parecer snob se você não está acostumado a lidar com alguém tão seguro de seus próprios gostos, mas é simplesmente uma manifestação de sua dedicação e paixão profunda pelos assuntos que realmente lhes interessam. Número 5. Eles fazem perguntas difíceis. Os introvertidos não conversam apenas para passar o tempo, mas sim para esclarecer e entender. Eles querem ter certeza de que sabem o que está acontecendo e usam a comunicação como uma ferramenta para esse propósito. Dito isso, quando um introvertido faz uma pergunta incisiva que faz você pensar, pode ser muito intimidador em comparação com as perguntas mais tranquilas que outras pessoas podem fazer. Como foi o seu dia, por exemplo? Isso porque dá a impressão de que eles já sabem mais sobre o que você está dizendo do que você mesmo, o que pode despertar uma sensação de vulnerabilidade no interlocutor. Além disso, o nível de profundidade que podem alcançar em uma conversa pode surpreender e até desarmar pessoas desavisadas, fazendo seu cérebro trabalhar em excesso, tentando entender como eles descobriram todas essas coisas antes de você. Número 6. Eles têm bom controle sobre suas emoções. Os introvertidos não se irritam facilmente e são muito bons em manter suas emoções sob controle. Eles também tendem a ser racionais, o que significa que são menos propensos a serem excessivamente sensíveis. As pessoas podem se sentir intimidadas por um introvertido devido à maneira como respondem aos outros. São silenciosos, autossuficientes e educados. Além disso,
têm a habilidade de abordar situações tensas com uma calma que pode ser vista tanto como uma força, quanto como um sinal de desapego. Isso não significa que os introvertidos nunca fiquem chateados, mas geralmente não são propensos a explosões emocionais ou surtos dramáticos como algumas pessoas mais extrovertidas podem ser. Número 7. A introspecção deles os faz parecerem distantes. Quando você está com um introvertido, é fácil pensar que eles são alheios e desapegados. Eles podem parecer que não se importam com as pessoas ao redor ou que pode ser difícil se aproximar deles, mas na realidade, estão apenas ocupados fazendo suas próprias coisas. Os introvertidos estão tão sintonizados consigo mesmos que não precisam de validação de outros ou distrações constantes para se sentirem realizados na vida. Essa forte ligação consigo mesmos muitas vezes traduz-se numa profundidade de pensamento e numa capacidade de concentração que muitos admiram. Eles também tendem a manter seu interior principalmente privado, o que significa que quando você consegue a atenção de um introvertido, isso parece algo grandioso. Número 8. Eles são bons em ler as pessoas. Os introvertidos são altamente observadores e prestam atenção em detalhes que outros não percebem. Eles podem ler as pessoas como um livro aberto e não são facilmente influenciados ou manipulados. Esta habilidade muitas vezes vem de um profundo entendimento de si mesmos e uma análise cuidadosa do comportamento humano. Isso confere aos introvertidos um senso de poder, o que pode intimidar aqueles que tentam se aproveitar deles. Além disso, eles têm a paciência de observar e analisar situações antes de tirar conclusões, permitindo-lhes uma compreensão mais aprofundada e muitas vezes mais precisa das dinâmicas em jogo. Número 9. Eles não são intimidados pelas normas sociais. Talvez uma das coisas mais intimidadoras sobre os introvertidos é que eles não se importam com o que os outros pensam. Como não se veem como parte da multidão, não estão excessivamente preocupados com as normas sociais. Esta capacidade de se desvincular das pressões sociais pode ser vista como um sinal de força e autoconfiança, o que lhes permite explorar seus próprios caminhos e interesses sem serem limitados por convenções externas. Em vez de se sentirem compelidos pelas expectativas dos outros, ou tentar arduamente não ficar aquém dessas expectativas, a maioria prefere passar o tempo sozinho, onde ninguém pode julgá-los com base em quão bem se conformam com algum padrão arbitrário estabelecido pela sociedade. Em muitos casos, eles conseguem cultivar uma visão mais pessoal e inovadora sobre diversos temas, justamente por não estarem presos às opiniões alheias. Número 10. Eles são independentes. Os introvertidos não precisam de pessoas para serem felizes e não se sentem solitários quando estão sozinhos. Sua independência se estende a uma variedade de atividades, seja ler um livro, trabalhar em um projeto pessoal ou apenas desfrutar do silêncio revigorante da natureza. De fato, muitos introvertidos preferem a própria companhia a estar com outros. Eles estão confortáveis fazendo coisas independentemente e não precisam de socialização constante para se divertirem ou se sentirem bem consigo mesmos. Eles gostam de passar tempo com pessoas, mas apenas quando isso faz sentido para eles, o que geralmente não é muito frequente. Essa autonomia demonstra uma forte autossuficiência, o que pode inspirar outros a buscarem uma compreensão mais profunda de suas próprias necessidades e desejos. Embora seja fácil ver como os outros podem interpretar essas qualidades como intimidadoras, a verdade é que os introvertidos são apenas movidos por diferentes prioridades e valores. Estes geralmente giram em torno de um profundo respeito por seus próprios limites e necessidades individuais, além de uma apreciação sincera por momentos de solidão para refletir e recarregar. Eles têm seu próprio modo de viver a vida, e isso funciona para eles. Sua abordagem pode, às vezes, ensinar aos outros sobre a importância da introspecção e da autenticidade, mesmo que inicialmente possa parecer um pouco distante ou enigmática. Os introvertidos não têm a intenção de intimidar as pessoas. Eles apenas fazem isso sem saber. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, pois estamos preparando muito conteúdo para vocês. Estou deixando 2 vídeos na tela final para você assistir agora, que tenho certeza que você irá gostar. Nos vemos lá!